Fala pessoal, tudo bem? Olha só, mais um episódio aqui no Proposta na Mesa. Se você não segue nós nas redes sociais, YouTube, Proposta na Mesa, Spotify, Proposta na Mesa. É conteúdo relevante para o mercado imobiliário. Que conteúdo, Kleber? Uma variedade de conteúdo para o mercado imobiliário. Vamos falar de tudo aqui, tá? Já falamos de inteligência emocional, vamos falar de mentes milionárias e nós vamos agregar para esse mercado que, assim, ele é brilhante. E hoje nós vamos fazer esse podcast do Proposta da Mesa em casal, né, Raquel? Exato. É isso, eu e a Raquel aqui como casal, e nós temos a honra de receber hoje o Rodrigo e a Karina. Gente, mas olha o estilo dos nossos convidados, né? Vieram em grande estilo para o nosso podcast. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Karina, muito obrigado. Imagina. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado pelo convite. Tá bom? E hoje nós vamos bater esse papo aí de casal, né, Raquel? Exatamente. Bom, primeiro, se apresentem, por favor, para o pessoal que ainda não conhece vocês, para a gente poder saber um pouquinho mais de vocês. Claro. Fica à vontade, meu amor. Bom, obrigada pelo convite, Kleber e Raquel. Realmente estamos muito felizes de estar aqui. Verdade. É meu terceiro podcast, então eu estou sempre nervosa. Não, fique tranquila. Aqui é só um bate-papo. É um bate-papo. Mas eu estou feliz, assim, então estou entusiasmada. Sou Karina, 39 anos, casada com o Rodrigo. Estamos juntos há 20 anos. Depois de 18 anos juntos, casamos em Maldivas. Olha, gente, eu tô falando que esse casal é chique, gente. E depois de muito trabalho. Então, assim, o nosso trabalho nos proporcionou a realizar esse sonho, né? Essa verdade. conquista. Queremos muito mais, tem muito mais sonhos a se realizar, mas voltando, mãe de 2 filhos, eu tenho a Júlia, que é a minha enteada, a primeira filha do Rodrigo, temos uma pet, Mel, e temos uma empresa em sociedade. É isso. E aí, Rodrigão? Quem é o Rodrigão? Cara, puxa, que satisfação, né? Poder vir aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser a primeira vez, né, amor, que faremos um Juntos. podcast em conjunto. Então é muito especial, né, estar ao lado desse casal vitorioso que admiramos e ao lado da minha esposa, que há mais de 20 anos aí na luta, né, amor, correndo. Cara, o Rodrigo é um pai, né, é um dedicado, um filho responsável. Hoje, né, talvez, brincadeiras à parte, mãe, te amo, dona Vera. Tenho um carinho muito grande pela minha família, pela minha sogra Isabel, um beijo. Pelos meus irmãos, né? E pelos meus filhos que a Ká mencionou, a Elô, de 9 anos, o Davizinho caçula, de 7, a Júlia, minha primogênita, de 21, temos a Melzinha também, há 12 anos conosco. E eu sou corretor de imóveis, né? Há 20 anos, pouco menos, na verdade, 18 anos que eu trabalho no segmento do mercado imobiliário. Estou diretor de empresas nos últimos 10 anos. E digo estou porque é uma posição que me foi emprestada, digamos assim, né? Mas eu sou corretor e tenho orgulho disso. É bacana que você colocou que eu sou o corretor de imóvel e sou o diretor, né? Estou o diretor. Isso. E isso é muito bacana, porque a gente encontra muito no mercado corretores que têm vergonha, né? De falar que é corretor de imóvel. Né? Porque são corretores que estão corretores Tá de na imóvel. moda real estate. Em Em vez de falar que é corretor de imóveis, Tem real um corte estate do na mercado internet. imobiliário. Mas fala que é corretora. A gente coloca, né? Você vai comprar um imóvel, um carro, vai numa viagem. Qual é a sua função? Isso. Corretor de imóveis. Né? Eu posso colocar empresária, mas eu prefiro colocar corretora de imóveis, que é o corretor de imóveis que nos levou aonde a gente está hoje. Então, não tenho vergonha nenhuma, eu tenho muito orgulho de dizer que sou corretora de imóveis. E eu sempre falo assim, quando nos apresentamos como casal, aí eu me apresento também. A Raquel é minha sócia e minha esposa. Como isso dá certo, só Deus sabe. Sempre é esse texto. Sempre é esse texto. E com vocês, dá certo? Ou só Deus sabe? Como que é ser
este casal, né? Que, olha, gente, é um casal contagiante. É muito agradável estar com eles, porque eles transmitem muito amor, companheirismo, e é bacana. E como que é ser casal e sócios? Cara, eu acho que o segredo a gente descobriu juntos, foi uma questão de maturação mesmo, né? No mercado imobiliário iniciamos essa parceria no casamento, né? Quando eu adentrei no mercado já estávamos juntos, e a Karina é uma pessoa que sempre apoiou muito, né, a minha profissão, e depois, poucos anos depois, ela se entusiasmou e se tornou também uma profissional independente e brilhante, por sinal. Então, cara, assim, chegou um momento na nossa profissão que trabalhávamos juntos. Na época, eu estava numa empresa na Abiara e a Karina, eu era o Nelson lá, ela era a Isli, né? Por conta da singularidade profissional, né? Então, os amigos da antiga que estão assistindo vão lembrar do Nelsinho, né? Sim. Então, em alguns momentos, era muito injusto para a Karina as pessoas se referir a ela como a esposa do Nelson e não como a Isli profissional. E ela tinha a luz própria dela, tinha os méritos próprios dela. E aí, por esse e outros motivos que ela vai certamente posicionar, ela optou por mudar de empresa e mudar também de segmento. Então, ela deixou de trabalhar no lançamentos e foi trabalhar, que é o mercado primário, né? E foi trabalhar no mercado de prontos, que é o mercado secundário. O que sabemos é outra vida, né? Outra rotina, são outros ritos, é outro tipo de abordagem, né? E tipo de captação e tudo mais. Então, eu me mantive no mercado de lançamentos, onde permaneço até hoje, e a Karina trilhou o caminho dela no mercado de prontos. E penso que isso, né, ajudou, né? Ela trabalhar de forma independente, eu fazendo o meu trabalho, ela sempre me ajudando, me aconselhando, e eu também, no que posso, auxilio, mas, por exemplo, a imobiliária, a qual somos sócios, ela toca de forma independente, totalmente, desde sempre, e por isso que a imobiliária é um sucesso, né? Porque realmente eu não tenho nenhuma expertise relacionada a prontos, minha praia é realmente o lançamento. Então, eu penso, respondendo sua pergunta, Kleber, eu penso que a gente profissionalmente conseguiu realmente ter uma liga por trabalhar longe um do outro, né? Diferente de casais como vocês, que se dão tão bem, né, trabalhando juntos. Eu e a Ká, a gente optou, né, em fazer esse trabalho e estamos indo bem, né, Ká? É isso? Sim, a gente às vezes faz reunião por chamada de vídeo, ele lá no escritório e eu aqui, no outro escritório. Às vezes a gente faz reunião, ele tomando banho e escovando os dentes, aí eu dou umas reuniões mais inusitadas. Às vezes do jantar, então a gente janta e eu falo, precisa resolver isso hoje, que eu tenho que levar isso aqui para amanhã e tal. Verdade. Né? Não é reunião, né? É uma conversa, mas é uma conversa que, como ele é meu sócio, eu preciso, né, da opinião dele, eu preciso que ele esteja de acordo, né, somente se é alguma coisa que envolve investimento, né, então eu falo, olha, eu pensei nessa ideia, já fiz orçamento com essas e essas empresas, o que você acha, faz, não faz, quer fazer uma reunião junto, tá marcada uma reunião, então quando dá ele participa dessas reuniões, mas a maioria das reuniões eu acabo levando o feedback para essas empresas e a questão, assim, quando eu acho necessário uma negociação difícil, eu passo para ele a tratativa e ele toca, mesmo ele não conhecendo os clientes, porque é uma venda que vai ser beneficiado para os dois, né? Então, eu evito colocar porque ele tem uma demanda, né? E é totalmente diferente da demanda que eu tenho hoje da imobiliária. Mas se eu acho necessário, eu trago para ele e falo, toca. Então, teve alguns clientes que eu pedi para ele ligar, né? Falei pro cliente, olha, o meu sócio vai te ligar à noite, porque ele tem uma outra função, tal, e a pessoa entende, ele acaba participando dessas reuniões. Mas eu acho assim, para nós, o que fez dar certo até aqui foi a distância. Então a gente não tá todos os dias juntos, né? Então cada um tem a sua rotina, né? Ele almoça lá com os corretores dele, eu almoço com os meus corretores, e aí um momento ou outro que ele aparece lá. Porque quando a gente trabalhava 100% junto,
deu uma faísca, né? Deu uma crise, assim, de verdade, no casamento, abalou. E aí eu falei, poxa, ou acaba o casamento ou a gente vai ter que ser profissional. E foi aí nesse momento que eu decidi sair da empresa onde ele era diretor e eu era uma corretora. E para mim estava muito sufocante, né? Estar ali naquela empresa onde todo mundo me comparava com ele, né? Então assim, nossa, né? Você é só corretor, ele já é diretor, você não é coordenadora, você não é gerente, você não é superintendente, né? Porque essa empresa tinha todos esses cargos. E eu tava ali como corretora e eu falei, poxa, né? Aí fazia uma venda, claro que vendeu, né? Ela é esposa do diretor, certeza que ia vender. E não era um mérito meu, assim, que eu vendi, porque, poxa, eu trabalhei, eu conheci o produto, eu consegui convencer o cliente que aquilo era o melhor empreendimento para ele. Não era nem, era zerado o meu mérito. Talvez as pessoas nem entravam no mérito de te conhecer, de ver o seu lado, de ver a sua capacidade, já vem primeiro o julgamento, né? Rotulavam. Era rotulado. Então, por isso que eu fui para terceiros, porque aí não, era um mundo que ninguém vivia o mundo do lançamento. Praticamente comecei do zero, como se eu fosse uma corretora calça branca. Mas, assim, enfiei as caras, deu super certo e aí me apaixonei pelo pronto, assim. Eu posso voltar para o lançamento, mas se eu puder manter no prontos, eu quero manter. Então, acho que o nosso sucesso de parceria é essa distância hoje, mas a gente já pensa, né, em, de repente, futuramente, o Rodrigo focar lá na Imobmaster, quem sabe um dia estamos pensando, trilhando, organizando, sabe, para não ser um tiro no pé, ou não ser pensado assim, vamos ver o que vai dar. Não, acho que a gente tem que ser mais racional, então a gente está sendo mais racional, mas legal. A gente pensa assim. É legal vocês trazerem essa experiência, porque assim, diferente de vocês, eu e a Raquel, é 24 horas juntos. Assim, é algo que a gente respira o mesmo ar 24 horas. E só que isso é engraçado, desde quando nós nos conhecemos, as pessoas, né, os nossos amigos, lá atrás, quando a gente namorava, um dia as amigas da Raquel chamaram ela para uma reunião e falou assim, você não acha que você está muito com o Kleber? Isso não é saudável para um relacionamento. Só que estar junto sempre para nós nos fez foi muito bem. Sempre foi prazeroso. Né? Isso. Só que assim, não existe o certo e nem o errado. E nenhuma fórmula de construir isso. Cada um vai construir de uma forma, né? Concordo. Isso é muito peculiar. A gente conhece vários casais, né, que têm essa rotina mais próximo e que se dão super bem, como casais como nós que têm uma vida conjugal super saudável e profissionalmente optaram cada um ir para um lado, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma formação jurídica, né? E embora não exerça o direito, né, atuo no mercado imobiliário. A Karine é pedagoga, né? E atua no mercado imobiliário, mas poderia eu ser advogado e ela, né, professora, ou coordenadora, ou diretora de escola, por exemplo, né? Mas optamos, né, avesso à nossa formação, em sermos corretores. E aí a gente trabalhou um período juntos e depois trilhamos outros caminhos. E que eu penso que foi muito interessante, sabe, Kleber? Porque além da Karina ter conquistado, né, o respeito por ela mesmo, né, sem a minha sombra, e eu também, mesmo enquanto trabalhávamos juntos, um dos motivos pela qual a gente tinha alguns atritos é porque eventual, como posso dizer, complacência, vista grossa que eu tenho por qualquer corretor da equipe, na ocasião por qualquer coordenador, por qualquer gerente da equipe, eu não poderia ter por ela, porque ela é minha esposa. Então eu sempre fui mais duro com ela, porque realmente eu tinha que blindar ela. Meu irmão trabalha comigo, né, na Conscrac e ele hoje é o gerente, hoje não, já há muito tempo, é o gerente campeão de vendas da empresa. Olha só. E entrou lá como corretor, é administrador, te amo, Júnior. E é um cara super competente, é um querido, mas entrou no mercado imobiliário pela Conscrac. Quando ele veio entrar, me pediu uma oportunidade, falei, Ju, não sou a melhor pessoa para você trabalhar. Por quê? Porque, cara, vai ser mais difícil para você trabalhando comigo. Deixa eu te indicar alguém, algum amigo do mercado para poder te dar essa oportunidade.
Ele ficou a princípio assim, né? Falou, pô, não quer trabalhar comigo? Eu falei, não, não é o caso. Mas ele insistiu, dei a oportunidade a ele e aí realmente ele nunca teve, né, ao longo desses 5 anos que ele está lá comigo, nenhum benefício. Por isso que ele é respeitado, porque ele conquistou a posição dele por meritocracia, né? Dentro de uma regra clara que compete a todos os gestores, Sim. né? Então ele ascendeu na empresa, corretor, coordenadora, gerente, por meritocracia, né? Então eu sempre tive esse cuidado, né? Porque como na carreira que estamos trilhando, né? Nada foi fácil para nós, realmente pela origem humilde, também, né? Por termos que vender o almoço para pagar a janta, literalmente, né? A gente optou por trabalhar, como a gente diria na quebrada, né? Correr pelo certo, né? Então, se eu puder te ajudar, conta comigo, mas atrasar seu lado não é meu perfil, É isso. jamais farei. Então, quando a gente tem pessoas próximas trabalhando conosco, a gente tem que ter esse cuidado, né? De liderar pelo exemplo, né? Então, foi muito bom, assim, essa disrupção, digamos assim, da K trilhar o próprio caminho, porque isso abriu, inclusive, um novo business, né? Dentro da nossa família, que é a Imobmaster, imobiliária que ela capitaneia lá e toca sozinha, pô, com louvor, que é um mercado que eu não saberia tocar, por exemplo, o mercado de prontos, né? E eu continuo trilhando a minha estrada aí, já na Conscrac há 5 anos, né? E ao longo desses 18 anos eu trabalhei apenas em 5 empresas de vendas, né? Porque eu sempre penso que a gente só vai conseguir colher frutos se você tiver paciência de regar, semear, né? Então eu sempre falo que o corretor que pula de galho em galho, ele acaba não tendo tempo de obter resultado, né? E já fazem mais de 5 anos que estou na Conscrac, estou feliz, então é um projeto de médio e longo prazo, que eu penso em dar continuidade, né, adiante, e estou entregando resultado para eles, e isso é importante também, porque na nossa posição o resultado é fundamental. E a gente segue aí trabalhando e também ajudando no que posso na Imob, embora a Karina o faça lá com Descreze, estamos indo bem. É isso. A gente estava falando, né? A gente começou falando do grande estilo, né? Você falando da realização de um sonho de vocês, né? De casar naquele lugar maravilhoso, Maldivas, acompanhei pelo Instagram, maravilhoso. Mas assim, é o que eu e o Kleber falamos, né? Aqui é um bate-papo para a gente também poder compartilhar, né, tudo aquilo que a gente viveu, as nossas experiências, para ajudar, de repente, de alguma forma, né? E aí, o que vocês atribuem essa questão de ter realizado esse sonho? Como que foi essa construção até hoje? Como que foi passar pelas dificuldades que a gente falou também, né? Que todo mundo passa por dificuldades, né? Que a gente também não saiu de um lugar que a gente já estava preparado, não nascemos preparados, viemos de famílias humildes, né? Então, que vocês, cada um possa falar um pouquinho sobre essa trajetória. Olha, quando eu conheci o Rodrigo, ele não estava na corretagem, né? Ele era auxiliar de um escritório de advocacia, falava super bem. Eu falo que ele foi um chavequeiro nato. Soube conquistar, Rodrigo. Não só pelo estilo, mas pela lábia. Nossa, uma lábia. Eu falei, gente, vai ser o melhor advogado. É isso aí, tá Rodrigo. preparadíssimo para ser advogado. E foi o que me chamou a atenção, sabe? As palavras que ele usava, linguajar, e eu gosto disso em homens. Gente, homem inteligente, sabe? Sempre me chamou a atenção. E ele é um homem que eu admiro pela inteligência que ele é e pelo esforço que ele é. E aí, quando a gente começou a namorar, ele foi pra corretagem, eu era professora. E eu falei, ok. Aí ele me contava as coisas, eu falava, gente, que trabalho de louco, não serve pra mim, não tem nada a ver comigo, né? E a coisa foi acontecendo na vida dele. Teve uma época que ele participou de um lançamento lá em Osasco, em Nova, que hoje a gente tem até um apartamento lá, né? Ele não só vendeu, como a gente hoje é proprietários desse imóvel. E aí ele falou assim, ó, vou te dar uma lista, liga para esses clientes, né? Se a gente vender, a gente vai casar. Olha o lábio da pessoa. Caramba, já colocou um desafio. Não, e esse desafio era no ano de 2009. Olha só quanto tempo eu tive que esperar, em 2009. Achei que eu ia casar já em 2009 mesmo, não rolou. Mas tudo bem. E aí eu fui mandando os clientes para ele.
Porque Verdade. acho que a minha vontade de casar era tanta. Que eu falei, eu tenho que mandar um trecho pra esse Técnica menino de fechar uma Rodrigão. venda. Foi ali na escassez, olha, velho. E eu ligava no telefone da casa da minha mãe, era um telefone fixo tal, e mandei, ele fechou umas 6 vendas tal. Foi bom, e aí ele foi crescendo dentro da Biara onde ele trabalhava, eu ainda como professora. Aí ele fez uma venda também super emblemática, que foi vender, depois ele vai contar melhor, mas que foi vender um bangalô para um alto executivo dentro de um banco. E vendeu sem mostrar, porque era um bangalô em Angra dos Reis. Olha. O cara assinou, para a época eu acho que eram 700 mil, era algo de valor significativo para a época, né? Isso no ano de 2009. E por ele ter feito esse feito, ele recebeu o convite para ir para Angra dos Reis, trabalhar lá. A construtora fechou uma casa, uma mansão, na verdade, para alguns corretores, os corretores mais top, e o Rodrigo era o único que tinha vendido, tá? Os outros foram porque tinham um VGV alto em vendas, mas o que tinha vendido era o Rodrigo. E aí o Rodrigo aproveitou que ele estava com a estrela e falou assim, olha, eu só vou se a minha noiva for, né? E ela falou, mas ela não é corretora. Não, mas eu só vou se ela for, porque é Réveillon, eu não vou passar sem ela. E eu era a única que não era corretora numa casa que só tinha corretor. Só tinha corretor. A melhor suíte foi nossa, porque ele tinha vendido, né? E ficamos lá em Angra dos Reis. E em Angra dos Reis ele recebeu a oportunidade de se tornar coordenador. E quando ele recebeu essa oportunidade, ele falou assim para mim, Karina, eu tenho um objetivo de crescer na empresa. Para mim é importante pegar essa coordenação. E eu entendi que era importante. E após essas vendas, eu já tinha entendido que eram altos ganhos, que eram ganhos que poderiam mudar as nossas vidas. E eu apoiei. Falei, isso, vira coordenador, seja o melhor coordenador. Aí ele falou, não, mas para eu ser o melhor coordenador, você tem que ficar aqui comigo. Eu preciso do seu apoio. E aí eu falei, bom, é importante? É. Aí ele falou, eu falei, mas eu vou fazer o que aqui, se eu sou pedagoga, né? Eu dava aula em 2 escolas, uma particular e uma pública. Aí ele falou assim, olha, vira corretora, depois você volta, se você não se encontrar, quando a gente voltar para São Paulo, você volta a dar aula. Eu falei mesmo, né? Eu sou nova, recém-formada, eu sempre consigo escola em particular, sempre tem convite, então acho que vale a pena arriscar. E aí, pedi a demissão dessas 2 escolas, dei entrada no Cresce e fui, mas eu fui por amor a ele. Eu não fui porque eu queria ser corretora, mas eu queria dizer para ele assim, olha, eu tô te apoiando, é esse apoio que você precisa? Esse apoio você vai ter. Nossa, era essencial para mim naquele momento. E aí fomos, né, e de 2009 até Maldivas, essa foi a minha postura, sempre o apoiar, tanto que a gente morou em várias cidades, a gente mudou, assim, muitas vezes, ele teve vezes que ele foi dar consultoria em outros estados, eu ficava sozinha, já tinha a Elô, mas eu sempre o apoiei. Então, eu acho que para um casal dar certo, tem que ter um apoio, porque ser corretor de imóveis é uma montanha-russa. Um dia ele vai ganhar muito dinheiro, um dinheiro que nenhum trabalho vai te entregar. E hoje que eu vivo o mercado de alto padrão de luxo, eu tenho acesso a essas altas comissões, né? Então, tem comissão tem venda que você pode tirar 1 milhão de comissão e não estou mentindo, é só pegar o valor do imóvel, fazer o valor de 6%, você vai ver que é 1 milhão. Então, onde você ganharia isso? Em qual emprego? Em nenhum, né? Só numa Mega Sena. E a corretagem proporciona isso, mas precisa de muito trabalho para chegar nessa comissão. E quando não tem comissão, tá zerado, é zerado mesmo. É zerado total. E é aí que os casais acabam se separando, ou a pessoa, né, que sonha em mudar a vida naquela corretagem, desiste. Então a gente viu nesses anos o quanto de corretor que desistiu. Sim. Hoje está trabalhando de outras coisas de CLT e tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Mas o problema é quando a pessoa desiste do seu sonho porque não teve alguém que apoiou. Então eu acho que o que nos levou para Maldivas foi o meu apoio ao trabalho do Rodrigo. Hoje eu sou corretora, né? Estou há 15 anos, a gente está 20 juntos, eu estou 15 anos no mercado. Sim. Eu entendi que esse mercado é que nos leva, assim, aonde a gente está, né? E aonde a gente pode ir mais. Então, assim, eu falo que eu estou feliz onde eu cheguei,
mas ainda é muito pouco da onde eu quero chegar, né? Da onde eu quero me tornar ser. E eu vou lutar para ser essa pessoa que eu quero chegar. Mas se não fosse eu apoiar o Rodrigo e ele me apoiar, porque é o vice-versa, né? Então, assim, do mesmo jeito que ele ficou uma baixa e eu apoiei, tem a minha baixa também. Tem a minha baixa de quando eu não estou vendendo, de quando a empresa não tá vendendo. Cabe ele me apoiar, porque eu acreditei nele. Sim. Então tem esse vice-versa, né? Ó, do verso é crédito. Vice-versa. Isso aí. Acho que é isso, o apoio, né? Apoio. Mas esse apoio, né? Essa história que vocês foram construindo, sempre tem que ter dentro do casal, né? Um apoiando o outro. Sim. Porque o corretor de imóvel, nós não atuamos como corretores, mas nós entendemos um pouco da profissão para poder atender vocês, sim, né? Sim. E o que a gente sempre escuta falar, quando tem um corretor de imóvel no casal e o outro não é, a primeira pergunta quando o corretor chega em casa é: vendeu? E aí já causa essa pressão, né, dentro do relacionamento. E esse brincar de ser rico e pobre dentro da profissão existe. Criar um equilíbrio é muito difícil, né, financeiro. É uma profissão rentável, mas se um casal ele não se completar dentro desse apoio, né, não vai chegar em Maldivas. Não é verdade. De forma alguma. E Rodrigão, o que é vender, cara, um imóvel em Angra dos Reis? Cara, esse imóvel foi um desafio. A Karina, ela romantizou bem todo o percurso. Você chegou lá de helicóptero, né, com o cliente. Meu, é o seguinte, a Karina, ela romantizou bem, Cleber, um passo atrás, porque eu digo que a Karina é a mulher mais visionária que existe, meu. Porque quando nos conhecemos, eu tava... Posso falar palavrão? Pode, pô. Eu tava fudido, meu. Desculpa meu francês. Tá certo. Cara, então a Karina, ela realmente investiu na planta em mim, literalmente. Ela investiu na planta, né? E, cara, então assim, realmente esse apoio incondicional dela me deu forças, né? Porque a gente que é do mercado imobiliário, passamos por todas as dificuldades que o corretor vivencia no dia a dia, né? A queimada do bolula, chegar atrasado na roleta, não ter grana para pegar condução, porque quando eu criei no mercado nem carro eu tinha, então fazer um deslocamento longe a pé para ir até o plantão. Ter uma vestimenta adequada, né? E era uma ocasião em que o corretor era forjado no fogo, né? Hoje, na posição que eu ocupo, eu procuro minimizar as dificuldades que eu passei para os meus corretores terem mais oportunidades, os corretores que eu sirvo, né? Mas naquela época, pô, a gente realmente tinha que se virar, não tinha auxílio, né? A empresa de vendas, nenhuma empresa tem, na minha concepção, a obrigação de dar subsídios, né? E naquela época eles faziam isso a ferro e fogo, né? Então o corretor não tinha realmente um café da manhã, um almoço, uma estrutura, né? Realmente você fazia um pirata literalmente embaixo de um guarda-sol, sem banheiro para usar e tal. Então hoje o mercado se profissionalizou mais. Por quê? Porque pessoas como eu que vivenciaram lá atrás todas essas dificuldades, hoje nós vemos o corretor não como mão de obra, e sim como um ativo intelectual. Então, o que a gente tem que fazer é valorizar esse ativo, né? Realmente proporcionar um bom espaço, um bom ambiente de trabalho, proporcionar um café da manhã para esse corretor, porque muitos nem comeram em casa para deixar para os filhos, porque já está com uma pressão por não vender a tempos, então ele quer o mínimo pegar as coisas de casa, um almoço, etiqueta, um mailing. Então, realmente, hoje está menos difícil, mais fácil nunca é, né? Mas, cara, nessa jornada, até chegar à venda lá do Bangalô, em Angra dos Reis, que me proporcionou a primeira coordenação no mercado imobiliário, que foi em 2009, quando eu entrei no comecinho de 2008, eu realmente estava passando por uma prova financeira, espiritual muito grande, e a Karina apostou em mim, né? Então essa mulher linda, né? Que poderia certamente ter decidido apostar em outro relacionamento, ela apostou em mim e juntos a gente prosseguiu. E o que eu digo é que não é fácil hoje ainda. Por quê? Porque a gente tem os nossos sonhos, temos os nossos objetivos, né?
E como somos de família simples, ou seja, nada herdamos, né? Tudo que a gente vai conquistando, você vai criando dívidas, boletos e tal, então seu custo de vida vai aumentando. Por isso que eu sempre oriento os corretores a fazer um planejamento de custo fixo. Porque hora ele vai vender, hora ele não vai vender. Então, legal. se o corretor ele precisa realmente fazer uma média do custo fixo que ele tem mensal, onde ele vai colocar, né, nessa planilha ou nesse papel a despesa de condução que ele tem, ou de gasolina, vestuário, alimentação, é o colégio dos filhos, é o convênio, é o aluguel, é a prestação, enfim, ele precisa ter ideia do quanto ele gasta por mês. Isso para o autônomo, para o corretor de imóveis, Kleber, para o gestor é fundamental, porque ele precisa olhar, tem que ser lúdico mesmo, ele tem que olhar ali e perceber que o custo de vida dele fixo é 5 mil, 3 mil, 10, 15, 20, ele tem que enxergar o que ele tem que pagar, faça chuva, faça sol, né? Por quê? A partir do momento que ele tem ali uma ideia de que o custo de vida dele, por exemplo, é 9 mil reais por mês, ele fizer uma venda de 15 mil, ele não pode queimar aqueles 15 mil. Eu sempre oriento os meus corretores a ter pelo menos 3 meses pagos, seja debaixo do colchão, seja numa poupança. Ele precisa ter no mínimo, o ideal é 6 meses de custo fixo garantido, mas que tenha 3, que comece com 2. Por quê? Porque naquele mês que você não vender, você está assegurado por conta daquela poupança. E aí a sua mentalidade para a venda é a mesma, porque a venda é estado de espírito. E o cliente consegue perceber no seu semblante se você está passando por uma necessidade. E se ele perceber isso, você não vai conseguir vender, por quê? Tudo que você disser para o cliente, ele vai desacreditar, porque ele vai pensar, pô, esse corretor, essa corretora está querendo ver a comissão dela, a comissão dele, não está preocupado em atender a necessidade da minha família. Então, por isso que eu aproveito essa abertura para dar um toque ao corretor, que é fundamental ele planejar, seja com a esposa, seja ela com o marido, seja com o pai, seja que se for alguém que não tenha a quem pedir essa orientação, faz sozinho, vai na sua casa, planilha seu custo fixo e procure fazer um trabalho proativo. Porque naquela época, 2008 foi um ano difícil, porque logo na sequência entre 2008 e 2009, vocês devem se lembrar, o banco Lehman Brothers quebrou. Isso. E, cara, isso fez com que a economia global sofresse um colapso. Então, eu entrei no mercado imobiliário, né, finalzinho de 2007, na verdade, comecinho em 2008. Então, eu vivenciei bem essa fase. Porém, 2010, 2011 até 2012 foram os melhores anos no mercado imobiliário que eu vivenciei, né? Então, assim, o mercado é realmente cíclico. Então, 2010, 11, 12, o cliente ele estava ávido por comprar com a perspectiva de revender ainda no período de obras, né? É um cliente que denominava-se naquela ocasião como especulador. Então, o corretor sofria uma venda, Raquel. O corretor podia estar no plantão sem o devido preparo, sem o devido conhecimento e discurso do produto, sem conhecer o concorrente, vestido de qualquer jeito, o cliente ia comprar dele. Então, era uma ocasião, Kleber, que se vendia na vez, né? Sim. De lá para cá, o mercado mudou demais. Hoje, não é mais o cliente quem compra, e sim o corretor que vende. E vende o profissional que, por exemplo, está antenado, o profissional que assiste podcasts como este, aonde ele absorve, né, informações de quem já trilhou um caminho, então acaba sendo um MBA para ele. E a própria pandemia nos proporcionou diversos, né, cursos online que a gente pode buscar. Então o corretor realmente tem que buscar aprendizado, ele tem que realmente se sentir prestigiado quando a empresa ou o seu gestor proporciona acesso a treinamentos, acesso, por exemplo, a treinos, enfim, palestras, porque realmente esse corretor hoje, Kleber, ele tem que estar muito mais preparado do que anteriormente, né? E aí esse corretor preparado, conseguiu fazer a venda, ele pega aquela comissão e olha o custo fixo. Se ele conseguir cobrir 1, 2, 3 meses, quando ele cobrir o terceiro, aí sim ele pode se dar o luxo, na minha opinião, de comprar um carro, de trocar o carro, de planejar uma viagem.
Por quê? Porque dentro desse mercado cíclico, né, ele vai vender, no outro mês ele pode explodir e vender 2, 3 unidades, como ele pode ficar sem vender por 4 meses. Então é muito importante esse toque que eu queria passar para vocês aí. E tem também, Rodrigo, uma questão que eu vejo que o corretor que não tem essa reserva, tem até amigos, né, nosso, que fala que na entrevista com o corretor, ele pergunta se pelo menos o corretor tem 6 meses de reserva, né? E se o corretor ele não tem esses 6 meses, ele não contrata. Por quê? Porque o corretor ele vai entrar pressionado, né? E ele não vai desempenhar. Sim. O gestor não vai conseguir tirar dele o melhor. E eu achei legal uma palavra que você falou, que você serve a sua equipe. Total. Isso para um gestor ele é algo sensacional. E eu digo isso, né? Se não for para eu servir, exatamente isso que eu ia falar. não faz sentido para mim. Então eu estou aqui para servir, né? Todo mundo que trabalha aqui na Versa. E é muito importante quando o corretor ele entra no mercado com uma forma mais tranquila e se deixa ser treinado, esteja aberto. Porque a frustração também, quando ela vem, que ele não conseguiu vender, não conseguiu desempenhar, a culpa é de quem? Do mercado. Sim. Esse mercado não presta. A empresa não A empresa não é isso que fala, não me venderam isso, me venderam uma coisa, me entregaram outra. Mas na realidade o problema está dentro, né? É totalmente diferente. A Sofia, né, esteve aqui no podcast, ela falava assim, embrulhado num problema sempre tem uma oportunidade. Então, o mercado ele é cheio disso. E parabéns aí pela atitude de você se colocar em servir e ensinar também o corretor a ele a poupar, administrar, porque é sua vivência. São 18 anos, né, Rodrigo? Sim. São 18 anos vivendo e ralando isso. Sim. E é um perfil do Rodrigo, né? Porque com certeza outras pessoas também que já passaram por toda essa trajetória e alcançaram um lugar de gestão e talvez ainda mesmo assim não tenham esse pensamento de servir e de se colocar no lugar, né, da outra pessoa, de entender, porque olha a sensibilidade sua, de repente pensar e falar assim, cara, vamos deixar um café da manhã, porque eu sei que pode ter pessoas que saíram de casa com a pressão e a gente sabe que existe isso, nós temos 3 filhos, a gente sabe como que é, de às vezes sair de casa e pensar assim, poxa, eu não consegui algo, então o que eu tenho vai ser para minha família, vai ser para eles. Então, infelizmente, né? Infelizmente nem todas as pessoas têm essa sensibilidade e assim, o pouco que a gente, né, trocou, que a gente se conhece, que a gente conversou já numa outra oportunidade no almoço, eu vejo que assim, que é muito do sucesso que vocês já têm, que vocês com certeza vão trilhar muito mais, é isso, essa sensibilidade que vocês têm, sabe? Como é que se fala? É de vocês isso, é natural de vocês. Essência, né? Essência, né? exatamente. Essência. Essa essência. Então, porque assim, Raquel, a gente, de verdade, né? A gente multiplica com pessoas e que se eles não têm filhos como temos, né? Tem uns CREs, né? Fora Mel, que é uma responsabilidade, que demanda, né, um investimento alto, né? Que a gente quer sempre proporcionar para os nossos, o que muitas vezes não tivemos também. Então, essas famílias, né? Porque eu nunca falo na singularidade, porque atrás de cada corretor tem uma família. Se ele não tem, né, filhos como temos, no mínimo ele tem, né, um cônjuge, uns pais, filhos, irmãos, ou um passarinho para dar água ele deve ter. Isso. Então, ele precisa levar o leite para casa. Então, esse é um desafio, né, do gestor e deve ser o desafio de um gerente, de um coordenador, de um diretor, de qualquer posição. Por quê? Porque você, enquanto gestor, você tem uma participação no ganho do coletivo. E você mereceu esse ganho, naturalmente, por estar ali. O corretor não, cara. O corretor só ganha se ele vender. Então, a função, a obrigação do líder é fazer esse cara vender, pô. Então, não adianta você ter ali estrelas isoladas. Tem que ter uma constelação mesmo. No mínimo,
mostrar para esse cara que está junto, seja em atitudes como essa, né, de disponibilizar, e aí também não é um mérito meu em absoluto, mas muito mais da empresa que abraça essas ideias que eu proporciono, que eu trago à mesa e que investe nisso, né? Sim. Então, aproveito e ensejo e agradeço, né? A família Chamas pela parceria, já são 5 anos juntos, né? Apoiando, e não é fácil porque a nossa operação tem meses de dificuldade também, sobretudo porque o nosso ticket médio é um público de upgrade e sabemos que nesse cenário de mercado com taxas altas, Selic ontem inclusive subiu novamente, esse target acaba ficando num compasso de espera, onde ele não perde o poder de compra, o dinheiro não evapora, mas ele adia o seu poder de decisão. Então, o time de decisão desse cliente é mais moroso, então a nossa empresa também não arrecada e o corretor não vende. Então, a gente tem que estar ali mostrando o copo meio cheio, né, liderando pelo exemplo, trazendo exemplos, porque nessa carreira de 18 anos tomamos vários reveses, né, cara? Vários reveses, então assim, foi realmente, a gente foi forjado no fogo, literalmente. A gente conta às vezes, né, voltando à questão de Angra dos Reis, esquece o glamour. Estávamos distantes de casa, da família, 480 quilômetros. E 6 meses. E 6 meses. Então foi por 2 semanas que nós ficamos numa mansão alugada para fazer uma ação dentro do condomínio Porto Frade, que é onde os milionários residem, mantêm suas casas de veraneio. Então o incorporador alugou ali uma casa dentro do Frade para que nós, corretores, pudéssemos abordar o público e oferecer o empreendimento que ali seria lançado. Uma ideia extraordinária, uma ideia que mudaria a minha vida da cá e dos corretores que estavam todos lá conosco. Porém, naquele Réveillon de 2008 para 2009... Não, 2009 para 2010. 2009 para 2010? Obrigado, amor. De 2009 para 2010, houve um desmoronamento lá no Rio de Janeiro e que naquele ano ganhou uma repercussão muito maior, porque infelizmente sempre acontece, né, desmoronamentos, e em geral, infelizmente, são pessoas mais simples que sofrem, né? São as famílias que moram nas encostas e tal. E naquele ano houve uma pousada de luxo, foi soterrada. Então, pelo fato de, além das famílias humildes, famílias elitizadas, né? Famílias ricas, infelizmente, sofreram com esse deslizamento. Então, a Globo e outros canais todos só falavam disso. Então, não tinha clima de venda nenhum. Então, seria uma grande oportunidade para toda a equipe de vendas. Na verdade, foi um processo em que não tinha clima, quem lá estava e era abordado era totalmente resistente. Tanto é que numa ação que se esperava que cada corretor ali vendesse 4, 5 vendas, só houve uma venda, que foi um cliente que abordei, que consegui convencer ele a comprar. E esse foi o motivo pelo qual eu herdei a coordenação. Porque essa era a promessa, que o corretor que mais vendesse nessa ação ficaria com a coordenação. E aí, como eu fui o único que consegui vender nesse cenário, eu acabei assumindo. E aí a gente teve que sair de lá, né, da mansão, e ir para uma vila de pescador, que fica do lado de fora do Frade. E aí, como é que a gente já não tinha mais acesso à parte de dentro? E em Angra dos Reis, não sei se vocês conhecem, mas colado de Angra tem Paraty e tal. Então você tem 2 públicos lá, né? Os muito ricos e a galera bem simples. Não tem nem classe média lá quase, né? E o muito rico, que era o nosso target, Kleber, ele chega pelo ar, porque os condomínios... Ou pela água, exato. Então os condomínios, as casas têm o seu pier privativo, então eles encostam suas embarcações gigantes ou vêm de helicóptero. Então você não tinha como abordar esse pessoal. E naquela época, cara, a Abiara era extremamente concorrida, era uma das maiores imobiliárias do mercado. E se eu não virasse aquela coordenação que eu assumi, eu não teria uma outra oportunidade e não chegaria a me tornar gerente, que era o meu sonho, como a Ká falou. Então tinha que virar de qualquer jeito. Então a gente pensou N coisas, a Ká trouxe várias ideias, e os corretores que lá estavam comigo, o Ricardinho, a mulher dele, a Maia, o Bento com a mulher dele, o Fausto, enfim. Uma galera lá conosco acabou movimentando, a gente fez até PAP em alto mar, cara.
Lembra, mano? Pegou uma lancha, passava outra e... Então, por quê? Porque a gente tinha que abordar esse target. Sim. E como Lá não tínhamos em Angra acesso... tem um shopping que tem estacionamento de barcos Sim. e estacionamento de helicóptero. O shopping. Nossa. Esse é o público. E a gente pegou, eu convenci na época o Vasco, que era o proprietário da incorporadora, eu falei, cara, a gente tem que abordar o público e um caminho é pelo mar. Então ele ficou me olhando, achando que eu tava zoando, né? E eu falei, não, é sério, me disponibiliza um barco para eu poder fazer esse trabalho com a equipe e tal. E aí ele pegou lá um barco pequeno, né, com um marinheiro dele, e era um barquinho que os filhos praticavam kitesurf, né, que amarra a corda no barco e tal. Então a gente foi na Praia do Dentista, Praia Lopes Mendes, que aí as grandes embarcações ficam uma ao lado da outra, e acracadas, né, amigos e tal, passam champanhe para um lado e para o outro, churrasco, e a gente passando lá de barquinho, tudo bem, com licença, boa tarde, olha essa oportunidade, enfim. A gente se virou, né, cara? Sim. Conseguimos virar. Então, assim, a gente sempre, como a própria Sofia mencionou, no pacote de problemas, a gente teve que buscar uma oportunidade. Sim. Porque o mercado imobiliário, ou você chora ou você vende lenço. Você não tem ali um meio termo. Não tem uma opção, outra opção, Não né? tem, Kleber. E você tem que ir para frente, cara. Porque no mercado imobiliário basta ficar parado para ficar para trás. Porque tá todo mundo seguindo adiante. Então essa foi uma aprovação de dificuldade e que fez com que voltássemos para São Paulo, e outras oportunidades eu tive acesso, né, de coordenação, e aí foram várias até eu ter a oportunidade de gerência. Mas e a venda? Como que aconteceu a venda? Ah, boa! Mas você quer a venda de São Paulo de Angra ou a venda lá de Angra? Não, a do Teve Bangalô, duas. não é A do Bangalô, do grande executivo. Grande executivo. Putz, o Bangalô foi especial pelo seguinte, né? Eu na época, tipo, não tinha network, né? Então fazia muita oferta, né? E confesso que não era um trabalho, né, que eu gostava, né, ficar ligando. E naquela época não tinha mail, então você tinha que levantar pelo site da Telefônica, né, determinado prédio, e aí eram só telefones fixos, né? Porque não tinha, não era mas aí todos nessa que tinham época você celular. estava mais moderno, não era lista amarela, já estava na internet. Já estava na internet, então... já tinha o buscador do UOL. É, isso aí. E aí, Kleber, enfim, fazendo oferta, consegui ligar e interagir com um cliente. E por vezes ele me cortava, e aí eu percebi que ele era, pelo tom de voz, tal, que era uma pessoa imponente. Joguei no BOL. Na época lá não era Google, era BOL, né? O BOL, é. Nossa, aí eu vi que ele tinha um cargo de relevância em um grande banco, né? Era vice-presidente do banco. E eu falei, puxa, né? Aí eu falei, aí eu insisti. E aí eu lembro que uma ligação que eu fiz, ele chegou em mim e falou, olha, ô Nelson, você sempre foi, como que ele falou? Ele falou, sempre foi inconveniente, mas agora você se tornou um cara chato. E, desse jeito. E eu não quero eu não quero te incomodar, não quero te prejudicar e tal, mas se você me ligar novamente, eu vou ter que falar isso pro Arnaldo. Enfim, o Arnaldo, um grande abraço, Arnaldo, que é o Arnaldo Curiati, era o dono da Biara, né? Eu nem sabia, assim, eu sabia que era o Arnaldo, mas eu só vi ele descendo da nave dele, subindo impecável para a sala dele. Então o Arnaldo era o meu quinto chefe, né? Porque ele era o chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe. Enfim, e aí eu fiquei ali, né, em choque, né, com o telefone na mão. E eu falei, Júlio, mas é uma grande oportunidade, se não fosse eu não estaria insistindo. Algo assim. E aí eu aproveitei que ele ficou em silêncio e comecei a falar do produto, né? Falei, é um bangalô que te possibilita acesso ao pier, o senhor conhece o frade e tal? E ele só respirando. Pois bem, é lá dentro, é um complexo chamado Angra One, composto por bangalôs e também apartamentos villages na encosta, e vai ter um serviço de hotel da Cisa Park e tal. Eu comecei a falar, falou, Nelson, amanhã às 7 horas da manhã eu vou aí na Biara. E você não sabia se era para comprar ou para reclamar de você. Exatamente. Cara, ele desligou na minha cara, né? Aí eu fiquei com o telefone na mão, assim, tava na minha bancada ali. Aí meu gerente olhou assim, e aí, Nelsinho, aí? Meu gerente era o Nascimento. Falei, ele vem amanhã às 7. Ele, glória a Deus! Falei, pô, fiquei muito feliz. Falei, você vai vir me ajudar? Ele falou, claro.
No dia seguinte, né, saí de Carapicuíba, onde morava, para ir lá para a República do Líbano, né? É um grande deslocamento, sobretudo porque não tinha carro, né? E aí fui até lá e cheguei lá, era 6h30 da manhã. E quando 7 horas, meu gerente ainda não havia chego, encostou o carro, com o carro de segurança. Aí desceu o cara num Mustang, assim, aqueles Mustang antigos, placa preta, alto, cabelo platinado para trás, estilo Roberto Justus, né? Sim. Imponente. E eu tava ali convicto, né? Eu tava ali com meu terno verde-oliva, da Dorinhos, a camisa rosa, carecão eu era, cara, porque eu só raspava, não tinha dinheiro para cortar toda vez, então eu só raspava a cabeça. Aí eu abordei ele não me conhecia, né? Porque não tinha o telefone com foto no WhatsApp, não existia, né? Acho que no primeiro momento ele pensou que fosse segurança, né? Do jeito que eu tava careca de terno verde. Aí eu falei, tudo bem, senhor Júlio, seja bem-vindo, eu sou o Nelson, separei uma sala para nós. E aí negociamos e tal, e ali realmente foi efetivado esse negócio, né? Ele se encantou pelo negócio, comprou o bangalô, e não só comprou o bangalô, como indicou um amigo, o Odair, que também comprou. Então, assim, foram as vendas que nos credenciaram a ir passar o Réveillon lá. Porque só ia passar o Réveillon lá no Frade os corretores que tivessem vendido o empreendimento de São Paulo. E aí eu consegui fazer essas 2 vendas, fomos para o Frade, aí no Frade houve essa tragédia, né? Lá próximo do condomínio, sim. E aí a vida seguiu. Mas, cara, foi uma venda de resiliência. Porque, assim, se eu dependesse, né, do meu network, eu nunca conseguiria chegar no vice-presidente do banco, né? O cara não é bancário, o cara é banqueiro, meu. Então, assim, e se eu tivesse também cedido ao enquadro que ele me deu ao telefone, se eu tivesse, tá bom, me perdoa, me desculpe e tal, eu também não teria vendido para ele. Então, eu acho que, assim, foram várias situações em que ali fui testado e que também eu acredito muito em Deus, né? Eu de verdade acredito que foi ali esse ser maravilhoso que ilumina e fala, meu, insiste, porque naturalmente a gente fica com receio. Sim. Porque ele mencionou que poderia falar com o Arnaldo, caramba, eu falei, meu, posso perder meu emprego, né? Aí tudo correu bem, anos depois o Arnaldo me promoveu a diretor da própria Biara, né? E somos amigos hoje. Mas é uma história, cara, então tivemos várias histórias, a Cá tem algumas muito boas também. Mas, assim, o bacana é que histórias também de venda que não deu certo. Lógico, né? E que a gente teve que, respirar e entender. Bola pra frente. E entender, e assim, a gente tem que tirar proveito de tudo, né? Então, você tem que pegar aquela venda que caiu e entender como você poderia ter sido diferente, se foi alguma coisa que você fez que levou àquele não êxito, ou se faltou alguma informação, enfim. São histórias, né? Histórias de corretores. Uma lição, né? E olhar para frente. E aqui nós temos uma frase, né? Que é a seguinte: a persistência é um superpoder. Que da hora. Então a persistência. Que bonito isso. A persistência, ela traz um poder de quando você conquista algo pela insistência. Fala, então a sua persistência foi um superpoder. Amém. Eu creio. O corretor tem que ter esse perfil, persistência, resiliência, senão não fica na corretagem. Não fica. Gente, o papo tá tão bom, mas já tão foi bom. Tempo, né? Mas assim, ó, a gente vai ter que marcar a parte 2. Ó, é sua mãe que tá com as crianças? Minha mãe que tá com as então, crianças. já marca outra agenda com a mãe para ficar, porque aqui a gente ia 1, 2 horas, 3 horas, fácil. Mas assim, vamos fazer o seguinte, vamos sair para jantar agora, a gente continua esse bate-papo e o pessoal fica esperando aí pro próximo episódio. Combinado. Gente, muito obrigado. Obrigado. Só que antes de encerrar, nós temos uma pergunta, né? Exato. Que também é uma frase que nós falamos aqui na Versa. É mesmo? Temos até na nossa parede aqui escrito. Então, ó, lá está a persistência, é um superpoder, e nós temos aqui que se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Poxa. Vocês podem responder isso de forma individual ou vocês podem complementar um ao outro. Perfeito. Qual foi a oportunidade que vocês criaram que o mundo não deu para vocês? Bom, o Rodrigo já deu aqui um case, a Karen deve ter vários cases também, mas eu quero ouvir de vocês. Qual é que foi?
Olha, eu vou falar pela Imobmaster, né? Então, a Imobmaster foi um sonho há 12 anos atrás, onde a gente montou a empresa no CNPJ só para emitir nota e tiramos do papel, assim, literalmente, vamos tirar da gaveta, vamos transformar numa empresa com pessoas, né? Com a coisa rodando, com cara de empresa mesmo, há 3 anos atrás. E nesses meus 15 anos de mercado, nunca me deram a oportunidade de ser gerente, de ser coordenadora, de ser qualquer cargo. Nunca me viram como líder. Sempre me acharam que eu era uma boa corretora, mas não era boa para gestar pessoas, né? Talvez não seria boa. Julgamentos, olhar, não me deram essa oportunidade. Então, eu criei a minha gestão. Não esperei alguém me dar, olha, tô aqui seu cargo. Não, eu quero ser gestora, eu vou ser gestora, esse é o meu sonho, eu vou lutar por esse meu sonho. E aconteceu de uma forma muito natural, porque eu montei a Imobmaster, né, com o Rodrigo me apoiando para trabalhar de forma autônoma. E a primeira pessoa que veio trabalhar comigo pediu para vir trabalhar comigo, ficou comigo durante 3 anos. Saiu neste ano porque achou que era o momento e tá tudo bem, mas a gente fez muitos negócios juntos. A outra pessoa, a minha segunda corretora, foi a minha cliente, então ela comprou imóvel comigo, foi no meu escritório e me observando trabalhar, ela falou, gostaria de trabalhar com você, e a equipe foi crescendo, né? Então hoje eu tenho 6 ou 7 corretores na equipe, sendo 4 bastante ativos, então tem um rodízio entre eles, todos escutam o que eu falo. Né? Todos respondem o que eu falo, todos fazem o que eu peço, sabe? E eu gosto de proporcionar para eles uma gestão mais, como é que eu posso dizer? Humanizada. Mais humanizada, sabe? Não uma gestão de autoridade, que é a gestão que eu sempre vivi nesse meu mercado. Porque, como o Rodrigo falou, a gente viveu um mercado mais ferro e fogo, né? Mas, tipo, meu, você só vai, você não conte comigo. Vai lá e se vira, me traz a venda. E é diferente, hoje eu falo para os corretores, contem comigo, né? Vamos resolver essa venda juntos. Total. Me passa um feedback. Quer que eu vá lá atender junto? Eu vou. Olha, se o cliente é esse, vamos estudar o cliente antes? Quem é ele? Ah, esse hoje está não sei de onde. Então, vamos falar sobre a língua dele, vamos, né, entender. Então, acho que a oportunidade que eu criei foi ser a gestora que eu sou hoje, que nunca ninguém me deu a oportunidade de ser gestora. Muito bom. Onde que fica a imobiliária? Nós visitamos, fomos Sim. lá dar um treinamento, Sim. uma imobiliária maravilhosa e assim, o ambiente é muito agradável, uma energia surreal. A gente ficou super confortável, eu e a Raquel. Ai, e que tá bom. ali, tá no coração do Itaim, né? Tá no coração do Itaim, foi escolhido a dedos. Eu visitei vários imóveis e eu fui naquele, tava feio, eu fiz uma reforma. E eu falei, é esse. Tem que ser esse, e eu vou ficar com esse negócio a todo custo. O proprietário colocou várias dificuldades, tal, só vou se for desse jeito. E eu falei, vou cumprir todos os desejos dele. Se é assim que ele quer, porque é essa sala que eu quero. E aí eu tive, uma das corretoras, ela é arquiteta, ela é palestrante também, ela acredita muito no homestage e ela já fez alguns trabalhos comigo como homestage. E eu chamei ela para fazer a decoração, por isso que é tão aconchegante, tão acolhedor, né? Ela foi num tom azul, que é a cor da Imobmaster. A cor da Imobmaster é igual a flor aqui. E o meu escritório, para quem quiser conhecer, fica na rua João Cachoeira, 488, sala 208. Será um prazer receber você, corretor, lá, caso queira fazer parte da minha equipe. E será um prazer receber o cliente, queira comprar um imóvel comigo, financiado com a Versa. É isso, boa, gostei. Essa oportunidade o mundo não nos deu, né? Exatamente. Vamos criar aqui. E eu vou abrir um parênteses. A Karina, ela é coautora de um livro. Olha, qual que é o da Raquel é Mulheres Especialistas. E o meu são Mulheres Extraordinárias no Mercado Imobiliário. Olha top, só. né? Que chique, foi lançar em Curitiba. Foi incrível o lançamento do livro. Nessa leva foram 100 livros e eu consegui entregar para 100 colaboradores e 100 clientes, né? E eu posso dizer assim que é muito bom quando eu entrego para um cliente, ele lê, ele manda um WhatsApp. Karina, li sua história, que lindo! Nossa, não imaginava. Porque as pessoas só veem o hoje, né? Então vê hoje a Karina chegando bem vestida, a Karina como dona de imobiliária, a Karina num carro legal, a Karina numa bolsa legal. Fala, nossa, acho que ela sempre foi rica.
né? Acho que ela sempre foi bem, não é, né? Então quando a pessoa ali fala, nossa, olha quanta coisa ela passou, Teve né? um particular, amor, que uma negociação que estava fazendo com um cliente banqueiro, inclusive recente. Outro, né? Outro banqueiro. Outro banqueiro. E eu estava negociando com ele um empreendimento chamado Ores Ibirapuera, que por acaso estamos entregando agora, né? Um empreendimento emblemático da incorporadora, de frente ao Lago do Ibirapuera, enfim, com um valor alto de VGV. E em determinado momento da negociação, a Karina teve esse insight de falar, você não acha que faria sentido entregar um livro meu para ele? Eu falei, pô, faz todo sentido, né? Porque a Karina, ela é tão altruísta, né, que ela escreveu e compartilhou histórias, né, da nossa vida no livro ali. E foi muito legal. E entreguei realmente para esse executivo, o Carlos, e ele leu. A Karina fez uma dedicatória à esposa dele, a Luciane, e ele super agradeceu e ele me viu de outra forma, né? Viu com um olhar realmente de um casal batalhador, um casal trabalhador, né? E que vem buscando o seu lugar ao sol, certamente. E isso, inclusive, acelerou a tomada de decisão dele, né? Então, tenho certeza que as pessoas que receberam o livro da Cá, que é As Mulheres Extraordinárias do Mercado Imobiliário, que conta a história dela e outras 19 coautoras, né? Todas mulheres de sucesso em suas áreas no mercado, com certeza se motivaram de alguma forma, né? E no meu caso ajudou diretamente, Clebão. Já veio a comissão, né? A comissão dele é a de casa, a minha comissão casa. é a de casa, caixa único. É isso aí. Clebão, mas respondendo a sua pergunta, cara, a oportunidade que de repente eu não tive e tive que criar, cara, primeiro assim, eu certamente é minha família, porque nós conquistamos, né, cara, a nossa família juntos, e vocês são pais, sabem que não é fácil, né, a gente ser pai. Então a gente realmente somos abençoados por ter, né, os nossos filhos, ter as nossas mães, né, por perto. E então realmente a família, porque a família me deu esse apoio para buscar as questões, né, materiais, profissionais e educacionais também. E aí é pauta para uma outra conversa, mas eu precisei crancar meu curso de Direito, né? Em 2001 eu cranquei o curso e cranquei no 9º ano, cara, né? No 9º semestre, melhor dizendo. Tinha estudado 4 anos e meio, faltava um semestre para concluir o curso, resolvi crancar e nunca mais até então tinha voltado a estudar. E era uma página na minha vida que eu nunca gostaria de ter virado, porque eu falei, pô, cheguei tão próximo, né, de me formar e tal. E passaram-se todos esses anos, adentrei na Biara 7 anos depois, né? Então não tinha grana para retomar. E quando eu tive condições, eu não tinha tempo, porque aí realmente uma empresa lançadora, ela demanda exige muito, né? Então realmente aí mais uma vez o apoio familiar, a Karina segurou, né? O anseio, a vontade de ser mãe, para me apoiar na profissão, né? Então ficamos 9 anos juntos sem ter ainda a Elô. Porque viajávamos muito e tal, então não tinha tempo para voltar a estudar. Então, mais ou menos em 2016, quando eu saí da Biara, prestei algumas consultorias, entre as quais no Grupo Polar, lá eu conheci um advogado, que era o chefe do jurídico da empresa, e conversando com ele, falei, doutor Moretti, um querido, um abraço, doutor. Falei, quase fomos colegas, né, e tal. Daí eu expliquei para ele, falou, pô, você nunca pensou em voltar? Eu falei, não, cara. E aí expliquei, ele falou, você consegue levantar seu histórico e tal? Eu falei, eu acho que sim, cara, foi um parto para conseguir. Porque imagina, estávamos falando em 2017, eu cranquei em 2015, né? Então 16 anos atrás, mas a Unip conseguiu levantar meu histórico. 2001. E aí 15 anos, né, que eu fiquei esse delay sem estudar. Aí resumindo, foi uma oportunidade que eu tive que criar, foi realmente me encorajar a voltar a estudar, já sendo pai da Elô, com o Davi nascendo, e aí o apoio novamente, a Karina ficando com as 2 crianças em casa enquanto eu fui estudar, porque eu não consegui voltar no 9º ano, no 9º semestre, né? Eu tive que voltar, na verdade, no 3º semestre, né? E aí eu falei, pô, porque na minha posição, Kleber, muitos executivos conquistam a posição de diretor de vendas ou diretor comercial
sem ter um curso superior. Conquistam por meritocracia e resultado mesmo, assim é o mercado imobiliário. Mas eu queria me qualificar, eu queria ser diferente, né? Eu queria, além do resultado que precede, ter uma qualificação, né? Então, para mim era importante. E aí eu pensei, até conversei com a Cá, falei, putz, mas eu vou voltar a fazer direito, vou ter que estudar 3 anos e meio, porque eles só consideraram 1 ano e meio, ainda eu fazendo várias provas e tal. Então, se eu fizer um curso, de repente, de 2 anos, eu já tenho um diploma. Só que eu falei, não, é o direito, eu vou concluir. Aí eu fui para cima, estudei, consegui me formar, cara. E aí engatei na sequência uma pós-graduação na USP, de gestão de pessoas, porque eu realmente queria me tornar um líder melhor para as pessoas, né? E para poder realmente entender melhor, me colocar melhor na presença de Ocren. Então, eu acredito que realmente eu consegui criar uma oportunidade com o respaldo familiar de me aperfeiçoar. Então, hoje eu tenho orgulho de ser formado, pós-graduado, com MBA numa faculdade de enorme relevância que é a Universidade de São Paulo, dentro da área que eu atuo, né? Então, acho que essa é uma oportunidade que eu criei, cara, que é justamente buscar meu lugar ao sol. É isso, e buscaram esse lugar ao sol. E se você, é isso, ó, se não te deram uma oportunidade, crie a sua. Raquel, obrigado pelo companheirismo desse podcast, né? Adorei, juntos. Você adorei gostou? essa participação especial. Vamos fazer mais vezes? Vamos. Então a gente vai fazer mais vezes. Eu acho que só antes de acabar, resumindo, acho que o que teve aqui de maior parte é companheirismo, né? Apoio. Total. Eu acho que é o que a gente precisa muito, né? Para crescer é apoio. Parabéns, gente. Muito feliz por ter vocês aqui. Obrigado Não, pelo obrigada convite. pelo convite. Incríveis. Não tem nem como agradecer, viu? E depois a gente faz um segundo podcast para vocês nos ensinarem como é conviver 24 horas. Isso olha. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tutorial no YouTube, um curso, né? Um curso no YouTube. E a gente vai comprar, tá? Com certeza. Mas assim, história incrível de vocês. Assim, eu sei que isso é uma areinha no oceano da vida de vocês e é aquilo que vocês transmitem. O que nós estamos sentindo é amor, é companheirismo, uma energia muito boa aqui conosco. Ai, muitíssimo obrigado. E eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai estreitar esses nossos laços. Amém. Com certeza, com Sim, certeza. Com certeza é da nossa vontade, claro. É isso aí, galera. Mais um episódio, tá? Hoje com a Karina, o Rodrigo. E ó, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso YouTube, Proposta na Mesa, lá no Spotify, Proposta na Mesa. Compartilha com todo mundo. O projeto está começando, mas eu tenho certeza que ele vai se tornar um projeto enorme, porque tem propósito. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau. Valeu! Valeu. Gente...